Ele fala justamente sobre a remissão pela leitura em presídios brasileiros, na verdade baianos, né? Então isso aí foi um recorte mais da revisão de literatura, né? Então a gente traz hoje para vocês a remissão pela leitura em presídios brasileiros, uma pesquisa bibliográfica na base de dados do Oasis e Brit. Lu também está aqui, vocês ficam lá. Luciana Silva também aqui como autora. E aqui a Cláudia Moraes Trindade, ela foi orientadora do Ângelo numa especialização de direitos humanos daqui da Faculdade de Direito da UFBA. Peraí que eu vou. Então eu vou começar a falar um pouquinho, né? Contextualizar aqui. Então, gente, a pesquisa do Ângelo, né, ele traz a questão da remissão da leitura, né, dessas pessoas privadas de liberdade. A gente tem vários termos que a gente usa para essas, né, apenados, são pessoas que já tiveram suas penas, né, já foram julgadas. E as pessoas privadas de liberdade podem ser todas elas, né? E o que acontece hoje, vou trazer uma informação aqui que é números, eu não vou precisar agora sem ver, trazer para vocês números muito interessantes, que é triste, né, de ter essa estatística que nos traz uma realidade assim desse grupo de pessoas privadas de liberdade aqui no Brasil. Ela foi publicado no final do ano passado, né? Já. Pronto. Pela Secretaria Nacional de Políticas Penais. Ela, todo ano, ela traz um relatório de informações penais. E no segundo semestre do ano passado, né, ela diz que vou ler para vocês, né? Chama Harry Payne do relatório, e ele fala que consolidou um amplo conjunto de dados que revelam a realidade enfrentada por milhares de pessoas privadas de liberdade no Brasil. Né? Ele foi publicado em dezembro, e o relatório ele registra que cerca de 8.337 pessoas em situação de encarceramento, das quais mais de 60% são negras ou pardas e quase 50% são jovens, de 18 a 34 anos. Então, aproximadamente 23 dessas pessoas não são alfabetizadas, funcionais, e apenas 17,8% possuem ensino médio completo. Então, são pessoas que, na verdade, não tiveram acesso, né, ao que a Constituição nos diz lá no artigo 5º e no 6º, acesso à educação, à saúde. E hoje, assim, a gente traz essa questão da questão da pesquisa mesmo, né? Como tudo começou, que a gente quer, né, como está sendo estudada a questão da remissão de pena pela leitura, orientada ao processo de ressocialização das pessoas privadas de liberdade no Brasil. Mas essas pessoas foram socializadas para serem ressocializadas? Na verdade, não. Elas não foram socializadas. Vocês percebem pela questão que elas não tiveram acesso nem à educação. E o que nos assusta é porque são jovens de 18 a 25 anos. Né? Então, assim, a questão da remissão pela leitura faz com que a gente sabe que tem aquela legislação, né, que diz que a cada um livro lido, né, 3 dias de pena suspensa, né? Então eles podem ler até 14 livros por ano, porque eles só podem ter até 40 dias por ano dessas penas, né, suspensas. Então, assim, o papel de uma biblioteca dentro de um presídio, ela é muito mais, na verdade,
do que essa questão de eles quererem a questão da liberdade antes, né? Para acabar o prazo. Na verdade, a biblioteca, ela tem um papel social de socializar e não de ressocializar, entendeu? Que vai ser socializando, né, que a gente vai ter essas pessoas, porque a gente não tem, o Brasil não tem pena de morte. Essas pessoas, elas vão voltar para a sociedade, né? Então, essa foi a questão da pesquisa. O objetivo é apresentar a produção científica brasileira sobre a remissão da pena de leitura, né? A metodologia, a gente usou a pesquisa descritiva, bibliográfica e quantitativa com base de dados anuais do MIT. Tá passando por qualquer coisa. O papel crucial do sistema prisional, né, que vai além da proteção social, sendo uma oportunidade vital para a reabilitação e reintegração do indivíduo, né, à sociedade, a remissão pela leitura, que a gente falou, que estimula o desenvolvimento educacional, reduzindo o tempo de pena através das atividades da leitura. A gente falou aqui dos 3 dias a cada um livro, né? Então, a gente traz aqui a reabilitação, do estímulo do desenvolvimento educacional dos presos, a reintegração à sociedade, os desafios. Agora, também não só basta ter uma biblioteca dentro do presídio, e nessa biblioteca não tenha um mediador. Eu falo até mediador, nem falo profissional, bibliotecário. Né? Aí já envolve o conselho, né, de saber quem está atuando nessas bibliotecas, porque além do, como eles apenas não podem falar, eu li o livro, ele precisa trazer um resumo, uma resenha e apresentar esse mediador para ela entender que ele leu. E fora, que acervo a gente vai ter dentro de um sistema prisional? Eu vou trazer de livros que falam, por exemplo, como plantar maconha, né? Sobre Hitler. Eu vou trazer esse acervo para dentro de um presídio, como é feito, né, o desenvolvimento de coleções, como é feita essa mediação. Então, a importância não é só a implantação de biblioteca, precisa né, dessa mediação. E esse é um desafio, a barreira mesmo estrutural. A gente falou aqui da base legal, eu vou pular um pouquinho disso, porque é mais a legislação mesmo. E o Ângelo, que é advogado, quer trazer isso para vocês assim, né? Pesquisa do mestrado dele. Então, aqui eu trago para vocês, né, como a gente fez a pesquisa, a gente fez a coleta, né? A gente fez a identificação do tema e a formulação da questão da pesquisa, que foi a busca do foco da apresentação, a identificação da base de dados, né? Da OASIS do IBICT. A gente fez um critério de inclusão e exclusão na pesquisa. A gente limitou os trabalhos relacionados à remissão pela leitura dos direitos humanos. Foram considerados também documentos disponíveis em bases de dados. E a busca na literatura, a coleta foi feita em abril de 2025, utilizando os descritores remissão e leitura. Optou-se pela busca por todos os campos, recuperando 106 documentos. Porém, para a seleção dos documentos, definiram-se os critérios de busca por título e ano de publicação. Uma delimitação cronológica, e entre esse período foi escolhido de 2022 a 2024, assim dos 106 textos recuperados, apenas 17 documentos foram indicados para a revisão de literatura. Aqui é a base de dados do IBICT, né? A partir da seleção que fizemos, 17 documentos. Vamos correr, viu? Nos resultados, a gente trouxe aqui, a gente encontrou 4 TCCs, né? De graduação na área de educação e letras de direito, de especialização na área de direito, 4 dissertações na área da ciência da informação, que ainda bem que a gente encontrou, né? Na nossa área. E na sociologia de direito, 2 teses na área de letras e educação e 6 artigos. Então, pode passar, a gente traz aqui os títulos, né? Ele fez no trabalho escrito, vocês vão poder
ter acesso através do link de cada trabalho desse, tá? Então a gente vê a predominância de trabalhos publicados mais na região sul e sudeste. Na região nordeste a gente vê que não tem muitos trabalhos. Você vê que São Paulo, né? Tocantins tem aqui, você vê aqui Santa Catarina, Minas Gerais, pode passar. Então eu trago aqui as considerações finais, né? O sistema mais justo, a remissão da pena pela leitura contribui para o destino e uma visão de mundo mais ampla e promovendo a reinserção social e diminuição da reincidência, a transformação, a leitura proporciona reflexões e rupturas com o ciclo de marginalização e a questão dos direitos humanos, né, que é o direito fundamental lá na Constituição nos diz, né, que a gente tem direito à educação, à saúde, e a gente percebe que esses jovens, nossos jovens, né, a maioria, né, você vê que a maioria da comunidade carcerária tem de 18 a 25 anos. E o trabalho está sendo desenvolvido e no final lá da dissertação, quando ele for defender a dissertação dele. Vou encantado. Que aí ele vai fazer, pode passar nossas referências, ele vai fazer a pesquisa realmente em campo, né? Que aqui foi uma pesquisa e. Não, paciência, pode falar aqui, meu agradecimento. Aqui meu agradecimento. Depois da referência. Depois da referência. Google você está. Pronto, eu quero agradecer ao programa, agradecer ao nosso grupo de pesquisa, a LabSi, e a CAPES por estar financiando o Ângelo, né, no percurso do mestrado dele. E eu também. E Luciana também. E Luciana também. Então é isso, gente. A pesquisa que se ele estivesse aqui, ele ia dar um show, que ele fala com propriedade. Mas a gente que está no grupo de pesquisa, a gente entende também um pouquinho, que acho que eu consegui passar mais ou menos como será para vocês. Obrigada. E assim, né, a título de informação, desses jovens que começam a despertar interesse pelo